Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Eleb. Hoje com dois novos convidados. Estes convidados recém-formados vão estar participando. Uma delas acabou de chegar e nós vamos chamá-la, entrar com a Patrícia. Vamos esperar agora ela entrar, esperar o segundo convidado. Olá, Oi, tudo bem? tudo jóia e você? Tudo. Agora o Marcelo acabou de entrar. Vamos chamar o segundo convidado. O Marcelo. Opa. Esse momento é muito. Marcelo está chegando. Muito bem. Já chamei. Então vamos aguardar um pouquinho. Opa, Olá, entrou. boa Tudo noite. certo. Boa noite, Boa Marcelo. noite, Boa noite, Márcia, Patrícia. Patrícia, tudo Boa bem? noite. Boa noite quem está chegando. Boa noite quem ainda não chegou e quem vai nos assistir depois. Então, a live de hoje é bem especial, porque vai falar sobre as minhas vivências na formação biográfica e tem dois novos aconselhadores biográficos. Opa, muito Terminou? Quantos orgulhosos dias aqui. tem? Quantos dios? Quantos Em dias Duas 27 faz semanas, a né, semanas, Patrícia? formação? né? 2 semanas? Muito Duas bem. Então, semanas de início nessa caminhada. de início nessa caminhada, toda essa de início na depois de formado, porque nessa caminhada já tem quase 4 anos, né? Pois Quatro é, anos, 4 anos. 4 anos se passa rápido, né? Muito, muito. A Muito gente bem. comentou muito isso lá, né, na formatura, assim, que quando a gente olha no começo e fala, ai meu Deus, 4 anos, né? Muita coisa. E quando você olha e fala, ai, mas já acabou? Mas já acabou, pois é. eu tive Muito essa bem, então tem, impressão também. Quando tem- começou, eu tentava nem ficar pensando muito na jornada a ser percorrida, ainda mais porque a gente começou num momento bastante difícil, né? A gente começou bem no meio na da, pandemia. da pandemia, foi uma situação bem complicada, que deixou a gente um pouco insegura. Será que a gente começa agora? Será que não começa? Mas no final das contas deu tudo certo, a gente começou, fez uma jornada linda que a gente vai conversar um pouquinho ao longo desse bate-papo aqui, né? Muito bem. Bom, eu sou a Márcia Lucena, muitos já me viram na maioria, eu estou em quase todas as lives daqui. Eu estou na formação hoje como docente, mas já estive também aí como vocês, recém-formada. Eu terminei, eu sou da turma 11. Então, já tem bastante tempo que estou nessa caminhada e para mim é muito um norte do meu trabalho hoje como psicóloga, né? Não dá para ter esse olhar completo sem essa a formação para mim. Então, vocês dois estão chegando na formação não recém-formados, e eu gostaria que vocês se apresentassem para que as pessoas conhecessem vocês. Então, vamos dar a palavra para as damas primeiro, como É é isso de aí. praxe. Que, aliás, é a Ai, grande maioria na formação, viu, Márcia? Pois não, maioria. todo sábado nós temos um grupo de estudos. As mulheres estão sempre nessa busca muito mais que os homens. Nós temos um grupo de estudos pela Eleb no sábado, e é sábado de manhã. Aí o meu marido nos chama de grupo de estudos. Ele faz, vai começar o bom dia,
Ele diz assim, que quando a gente entra, tem bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quando é lá na frente, ele escuta uma voz masculina, bom dia. Então, vai começar o bom dia que só tem mulher, né? Somos poucos. Quando Então, nós recebemos esse convite, eu até falei para o meu outro colega, o Edson, que é do grupo também, éramos dois homens no grupo, né? Falei, vamos nos inscrever, Edson, para participarmos e para a gente dar o nosso depoimento, que eu acho que é importante também. com certeza, muito bom. Isso é um ponto que a gente vai falar, então, hein? Muito bem, Aí. Patrícia, fala um pouquinho de Então, você e é se isso. apresenta para o grupo. Eu me chamo Patrícia, né? Eu tenho 3 filhos que foram por causa deles que eu cheguei na antroposofia e eu trabalho como dentista e agora eu tô como aconselhadora biográfica, Ai, que recém-formada, delícia. muito feliz. É Uhum. isso. Poder falar Bem brevemente, disso. né? E você está em que cidade? Ah, sim, é verdade. Eu tenho que falar a minha idade também é importante, né, Márcia? Então, eu tô com Além quarenta e da dois idade, anos. Ah, tô com em quarenta e que dois cidade? anos, moro em Campinas, estou em Barão Geraldo. Legal. Olha como é o vício de um aconselhador biográfico. Eu falei assim, mora em que cidade você já foi trazendo para que Já fui pra idade? Ah, é idade. verdade. E é essa uma qualidade, né? Todo aconselhador biográfico, todo o processo de um aconselhamento é a gente falar da idade, né? Assim, quando chega uma pessoa, que idade você está? Por quê? Qual é a importância da gente saber a idade de uma pessoa? Qual é? Qual é? Qual é? A gente Ah, situa qual é o momento em que ela está ou qual é a crise, né? Qual é o setênio que ela está e que teor, né? Que arquétipo de crise que ela pode estar vivenciando. Então a gente sempre pergunta, né? Isso, olha, sim, a Simone está dizendo a fase da Fase vida. A da gente vai olhar que vida. fase da vida é essa. 42 anos, opa, já sei que fase é essa e o que tem aí pela frente de um aprendizado. A crise, ela é própria de cada biografia, né? e Mas leva a gente para frente, né, Márcia? o que leva para frente, exato. Mas o teor dela, né, aí está nessa idade, né, nesse setênio. Muito bem, Sim. Marcelo, você. Bom, então, sou Marcelo Couto, eu tenho 50 anos, sou daqui de São Paulo, né? Estou falando aqui de São Paulo, moro aqui atualmente. Minha formação primeira é em jornalismo, é o que eu atuo ainda hoje, né? Estou fazendo um processo de transição de carreira, porque recentemente eu me formei também em psicologia, né? Então, essa mudança também de perspectiva começou como numa das crises que eu tive, né? Lá por volta dos 42 anos de idade. Olha Eu, aí, Patrícia, né, é um momento 42. bastante importante, né? Na, Uhum. a gente aprende que aos 42 anos é aquele momento da vida em que a gente percorreu já um caminho, chegou no alto da montanha com a nossa mochilinha nas costas e a gente olha para o horizonte agora e pergunta, ok, cheguei até aqui, para onde é que eu vou agora? O que eu faço da vida, né? Uhum. E aconteceu exatamente assim comigo, né? Por volta dos 40, 42, engraçado, vou contar até uma curiosidade aqui rapidinho. Quando eu fiz, no dia que eu completei 42 anos de idade, eu estava fazendo a minha retrospectiva biográfica. Olha. Foi um momento em que eu havia me reencontrado com a antroposofia. Depois a gente pode falar um pouquinho desse processo, mas ela é muito simbólica, né? Essa volta, esse reencontro com a antroposofia, e foi muito importante porque abriu novas perspectivas, definiu um novo rumo para mim. Eu estou muito contente com isso, muito entusiasmado, motivado, né? Com essa mudança. Estou num processo de transição, né? Uhum. Agora, então, eu sou jornalista por uma atuação de muitos anos nessa Uhum. área, uma área que eu me apaixonei, continuo gostando muito, mas descobri
novos caminhos para explorar também mais da minha própria personalidade, do meu jeito de ser e me expressar no mundo com a psicologia. Fiz a faculdade junto com a formação biográfica e agora, recentemente, um aconselhador biográfico. Então, estou muito contente. Agora já passei já fechei um novo setênio no ano passado, dos 49, né? E estou muito satisfeito aqui de estar aqui com pessoas tão queridas, né? E outros tantos colegas que estão nos assistindo e que vão acompanhar depois a nossa live também, para falar desse momento importante dessa jornada da formação biográfica. Sim. E veja essa como a crise dá o start para um novo olhar para a vida, né? Cada um de vocês. A Patrícia, com 42 anos, terminando, é uma privilegiada. Sim. Olha só, normalmente as pessoas estão mais nessa idade dos 42 em diante, né? Sim. Então, uma privilegiada. E o que motivou você, Patrícia, a buscar a formação tão jovem? Pois é, então. Na verdade, eu faço essa busca na antroposofia já faz alguns anos, né? Muitos anos atrás eu tive o contato pela biocibernética bucal, pelo meu trabalho como dentista, pela biocibernética bucal. Um dos professores, dos mestres, ele falava muito da antroposofia, aí foi quando eu coloquei os meus filhos na escola e quis me aprofundar no que era antroposofia, o que estava acontecendo, então fui fazer o seminário de pedagogia com o PETA aqui em Jaguariúna, e aí lá pelas tantas apareceu no quadro, né, a professora veio, uma psicóloga veio trazer as curvas, né, as curvas biográficas e as leis biográficas. Eu falei, gente, isso daí é muito legal. E aí eu tive o meu terceiro filho e tal, saí um pouquinho disso, e aí depois, quando eu me separei, né, passei por uma separação, eu fui passar por um processo da retrospectiva, e aí, fazendo a minha retrospectiva, eu olhei e falei assim, nossa, eu quero me aprofundar nisso daqui, porque isso daqui é bem interessante, vou ver, né, onde é que eu me formo para eu poder trabalhar com isso aqui também, né, então... Daí foi quando eu cheguei na ELEB e busquei a formação, né? Enfim, aí tive que esperar um pouquinho, abrir a turma e tal, e aí a pandemia e não sei o quê. Então eu cheguei assim, eu cheguei justamente para poder tentar me aprofundar nos ensinamentos da antroposofia, junto com os links, né, que eu fui fazendo aqui com o meu trabalho como dentista, e foi muito mais profundo do que eu imaginava, aquela coisa que eu já entrei sabendo, né, que eu precisava fazer um trabalho comigo, eu queria me aprofundar, eu gosto muito de buscar esses trabalhos em que eu posso me visitar e me revisitar, né, e com certeza ampliou muito a minha forma de trabalhar, de viver, inclusive na educação com os meus filhos, né? Tudo isso. Então, essa jornada aí que não termina nunca, né? É para a vida, né? Processo, né? Eu falo que é um processo e estamos sempre em constante processo, né? Sim. É isso. Está aqui colegas, e a a Patrícia foi uma das Eliene. primeiras pessoas que eu conheci. Foi. Eliene. Eu estava lembrando isso, Marcelo, hoje, aqui, enquanto eu estava me preparando, eu falei assim, o Marcelo foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei lá, porque a gente tem aquele momento do cafezinho de chegada, né? E aí eu lembro que eu cheguei cedo e o Marcelo também, né? Nós somos um dos primeiros a chegar lá, né, Marcelo? Legal. E agora vocês estão aqui. E Marcelo, você já falou um pouco dessa transição de carreira e foi isso que te motivou? Como que você conheceu a antroposofia? Na verdade, você falou assim desse interesse prematuro da Patrícia, né, por fazer a formação tal do contato com a antroposofia. Embora eu tenha começado nessa jornada agora, na casa dos 40, mas eu conheci a antroposofia assim, muito jovem. Eu tinha 23 anos quando eu tive o meu primeiro contato com a antroposofia. Né? E foi assim,
A gente costuma dizer que não existe acaso, né? A gente fazendo esse caminho todo, a gente sabe que não tem um acaso, mas foi numa situação de trabalho. Eu trabalhava até então, estava fazendo ainda, cursando jornalismo, bastante jovem, e eu trabalhava com RH na época, e aí a gente estava fazendo um trabalho de construção de equipes na época, anos 90, assim, estava muito em alta, e aí eu fui convidado a participar de um treinamento na Adigo. A Adigo é uma consultoria que trabalha na perspectiva da antroposofia, né? Faz consultoria empresarial, e eu fui participar desse grupo, então, lá na Artemisia, né? Artemisia era um lugar assim, se hoje a gente acha o Centro Paulos, que é em frente à antiga Artemisia, um lugar longe, né? Naquela época era muito mais longe ainda, porque a cidade não chegava até lá. Hoje a cidade já é vizinha lá do espaço onde a gente faz a formação, que é o Centro Paulos, né? Lá em Parelheiros. E eu fui parar na Artemisia. Achei estranhíssimo o processo, mas quando a gente começou o trabalho, eu me encantei com as explicações que eram dadas, explicar esses processos, né? Esses ciclos, esses ritmos dos setênios e as crises que advêm de cada um deles, né? E a gente aplicar isso dentro do contexto da formação de equipes, de compreensão de cada uma das pessoas e da interação delas nas equipes, né? Achei que fazia muito sentido o que se falou naquele momento ali, do pensar, do sentir e do querer como qualidades anímicas que precisam estar alinhados nos propósitos, nos objetivos, no modo de ser e de agir de cada um, né? E aquilo fez muito sentido tudo para mim. Mas aquele trabalho acabou, e eu voltei para o meu dia a dia, tal, me distanciei da antroposofia, quer dizer, houve uma pequena aproximação e depois eu não mantive, mas a sementinha ficou plantada ali, né? Muitos anos depois, eu passei em frente a uma livraria que tinha lá o livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da doutora Gudrun, né? Da doutora Gudrun Buchart. E eu peguei e comprei o livro, e aí, não por acaso, né? Eu vi que ela tinha a ver com todo esse trabalho do biográfico, né? Ela desenvolveu esse trabalho do biográfico. Vi lá que tinha que ela era a dirigente da Artemisia, uma fundadora, tal. E aí eu falei, nossa, tem a ver com toda aquela experiência que eu tive. E voltei a me interessar. Eu já tinha 30 e poucos anos. Depois, como eu já falei anteriormente, lá por volta dos 40, que a gente tem aquela crise, né? Típica dos 40, e aí de um processo de reflexão, eu falei, poxa, eu vou reler o livro, né? Responder as perguntas, então, e eu falei, bom, eu quero agora fazer a minha retrospectiva biográfica. E fui procurar um lugar, né, para fazer essa retrospectiva. E aí, claro, que eu procurei pelo nome da doutora Gudrun, né? E encontrei, então, o espaço que ela dirigiu até o final da vida dela, a Sagres, lá em Florianópolis, né? E fui lá fazer a minha retrospectiva. Fiquei sabendo que a Artemisia não existia mais e tal, né? E foi lá, então, que eu descobri que existia uma formação, porque eu queria me aprofundar. Eu falei, nossa, isso é tão legal, serviu tanto para mim que eu quero estudar mais sobre isso, né? E eu descobri que tinha uma formação. Fiquei triste, porque, afinal de contas, lá em Floripa, longe, falei, nossa, vai ser difícil. A formação é longa, tem que ficar vários dias fora, tal. E eu fiquei com aquilo, tal. Mas me mantive na esperança de um dia conseguir viabilizar. Até que, assim, para resumir bastante a história, eu descobri em determinado momento que existia uma escola aqui em São Paulo, né, que estava desenvolvendo esse trabalho. Aí descobri na internet, a iLab, falei, tinha lá um telefone, vou fazer contato, né? E fiz contato, então, com o Ronaldo, o doutor Ronaldo Perlato, que é o diretor da escola, né? Um dos dois diretores da escola, ao lado da Márcia Della Negra. E aí eu fiz uma conversa, fui bastante acolhido, ele foi bastante receptivo. E eu falei, bom, é isso que eu estou procurando, vou me vincular a essa escola. E aí começou a minha jornada. Agora, interessante vocês dois falarem, porque a Patrícia foi por um outro caminho, né? Patrícia, os filhos, depois lá a formação em Jaguariúna,
e o biográfico, você com 23, o contato com a Artemisia, a antroposofia, e aí, assim, para cada um, quanto tempo que se leva, né, para que essa semente comece a brotar? Porque cada um vai ter um contato, né, em algum momento da vida, né, e até que essa semente brote e diga, deixa eu buscar e fazer me interessar, fazer essa formação ou fazer o processo, né, biográfico para cada um vai ter o tempo, né, dessa gestação ou de germinar essa semente. Muito legal. Mas chega, de algum modo, quando você conhece, né, o saber da antroposofia, conhece esse processo da formação biográfica, que, como você falou, é longa, né? Você fica uma semana no Centro Paulo, você tem que deixar a sua vida ali de lado, e a Patrícia trouxe na fala dela nessa imersão que você faz com a própria vida, né? Olhando a sua biografia de todos os ângulos, porque só assim você vai sair ao final desses quase 4 anos pronto, né? Vocês dois e outros que estão aqui, né? A Cíntia, a Helene, prontos para estar a serviço do outro. Né? Porque você já olhou. Eu acho que esse, Márcia, é o grande ponto alto assim da formação, né? Essa experiência imersiva. Mais do que a absorção de conhecimentos teóricos, né? Porque em teoria você pode até pegar a farta bibliografia que há e ler e tudo bem, né? E adquirir um saber puramente teórico. Mas eu acho que a vivência de todo o processo, né? Que é o grande diferencial, né? A Patrícia depois pode complementar, mas a gente, assim, desde o primeiro momento, forma um grupo, nós formamos um grupo, nós somos do grupo 19, portanto, já teve aí um processo longo de 18 grupos que vieram só na Ilha Bentes da gente, né? E a gente forma quase que uma irmandade, porque a gente fica tão próximo, trocando tanto a biografia, né? Eu brinquei com o pessoal agora nesse último módulo, né? A gente é um grupo bastante interativo. Eu falei, a gente pode ficar fisicamente nu um na frente do outro aqui, que não tem problema, porque a gente já ficou tão nu aqui biograficamente, né? Contando as próprias biografias, tocando nos pontos de dor, olhando para a nossa própria sombra, tendo o colega como testemunha desse processo, né? Que a gente já está tão assim próximo que a gente fica assim muito irmão mesmo uns dos outros assim nesse processo, né? É assim como eu me sinto. Eu ganhei não só uma formação, mas eu acho que eu ganhei assim um grupo de amigos, de pessoas com quem eu acabei desenvolvendo uma grande afinidade, uma aproximação muito grande. Eu acho que isso também é um ganho, né, importante desse processo. É importante isso que você está ressaltando, a vivência, né? A vivência ali, não só esse conhecimento de si, né, mas a vivência com o outro, que é onde você disse, o outro é testemunha das minhas dores, né, nesse lugar. E isso é muito importante. Patrícia, teve algum módulo em especial para você que chamou, que marcou você? Olha, vários módulos. Eu estava tentando encontrar um, assim, mas claro, tem um que para mim foi muito marcante, fez uma diferença importante, que foi o das forças adversas. Assim, para mim, esse virou uma chavinha né, de trazer para mim, né? Olha, eu tenho esse companheiro de jornada aqui, tá tudo certo. O do Parsifal foi muito importante para mim, para minha biografia. Estava acontecendo várias coisas naquele momento, então, na minha biografia bem pessoal mesmo, assim, aconteceram muitas coisas naquele momento do módulo, então também virou uma chave importante para mim, foi muito importante, mas esse das forças adversas, eu acho que foi o eleito
mim, o que virou uma chave importante de tudo, de ampliar conhecimento, de trazer para perto. E aquilo que eu falo do pivotar, né? É uma expressão que o dia Márcio usou para mim, comigo, numa conversa de supervisão, e eu falei, nossa, essa imagem é muito boa do pivotar, né? Você poder olhar uma mesma situação de diversos pontos de vista diferentes, eu acho que isso foi muito importante para trazer essa consciência muito clara para mim, sabe? Eu acho que ficou palpável, né? Então, bem importante. Eu acho que esse foi um dos mais importantes para mim. E você, Marcelo, qual foi o módulo, quais módulos marcaram? Eu também tenho uma dificuldade de eleger um dos módulos, assim, né? Eu acho que todos eles são, assim, bastante marcantes. Eu me deixei, assim, fiz uma entrega muito grande para cada um, para que eu mergulhasse e tentasse aproveitar ao máximo de cada um deles, né? E era um exercício, porque eu sou, por natureza, uma pessoa, assim, muito questionadora. Então, tudo que vem, eu faço questionamento, aquilo tem que fazer sentido para mim, para entrar, se não incorporar, não fizer muito sentido para mim, não vale a pena, eu não compro essa ideia, eu não embarco, tal. E aí, cada módulo para mim, eu fazia um exercício de me permitir mergulhar em tudo aquilo que estava acontecendo, ver o que eu extraía dali. E foi muito bom, porque foi muito enriquecedor, né? Mas teve um módulo em especial que eu acho que foi assim muito importante, que foi o dos encontros humanos, né? E por outras razões, porque foi nesse módulo também que eu apresentei a biografia do Jung, né? Do Carl Gustav Jung, essa personalidade, né? Pela qual me apaixonei. Foi um encontro ali com o Jung também, né? E que acabou influenciando muitas outras coisas na minha vida. Então, hoje, além dessa formação em aconselhador biográfico, eu acabei estudando a vida do Jung. Eu acordava, almoçava, dormia durante um bom tempo estudando a vida do Jung, e depois, por estudar a vida dele, eu acabei me apaixonando também pela obra dele, né? E como eu estava cursando psicologia, e o Jung, a psicologia analítica, é bastante preterida, de maneira geral, na formação acadêmica em psicologia, falei, nossa, tem uma riqueza tão grande aqui que a academia não está abarcando, ou pelo menos não a grande parte das escolas de psicologia, né? Então, eu me apaixonei também pela obra, comecei a estudar a obra, e me influenciou tanto que eu estou agora aqui pensando em aprofundar meu conhecimento, a minha formação em psicologia analítica, né? Na obra do Jung, como método, como prática de trabalho. Porque, no final das contas, também é uma corrente de pensamento, é uma escola de pensamento psicológica que dialoga muito com a perspectiva antroposófica, né? Sim. A cosmovisão antroposófica do ser humano e do mundo, né? Então, por essa razão, eu atribuo o módulo de encontros humanos como bastante especial para mim. Legal. Você falou do seu biografado, né? Então, na formação, para aqueles que estão nos assistindo, faz parte não só olhar para a sua própria biografia, como fazer esse trabalho, né, com tudo que se aprende de uma personalidade. E o Marcelo está falando de Carl Gustav Jung, que faz, né, que você biografou. E, Patrícia, quem foi seu biografado? A minha foi a Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross, olha, uma médica que uma fala médica sobre... psiquiatra que trouxe os cuidados paliativos. Ela trouxe, né? Ela trouxe muito essa visão para o cuidado os cuidados paliativos, de trazer vida, né, para quando se está morrendo.
E importantíssima também para minha biografia pessoal, inclusive. Eu também mergulhei profundamente na história dela, uma história muito bonita, e o que ela trouxe, né, de conceitos e de vivências também com os workshops dela, né, com pacientes que estavam ali em fase terminal. Então, muito, muito importante, muito rico também, tudo que ela trouxe para mim foi muito bom também. E a gente estava falando, né, Márcia, das coisas que não acontecem por acaso. A apresentação da Patrícia, né, da doutora Ross, me marcou muito, assim, a apresentação dela. Eu também estava vivendo uma situação assim particular nesse momento, né? Ela estava falando de experiências de quase morte, de cuidados paliativos, né? Cuidados de fim de vida, tal. E nesse momento eu estava vivendo uma experiência pessoal também. Eu estava com meu padrasto assim numa situação de cuidados paliativos, tal. E foi muito importante, me deu muita força, né? Conhecer essa personagem que a Patrícia nos presenteou, trazendo a biografia dela. A Patrícia fez uma pesquisa profunda, né, com vários livros. E aí eu falei, Patrícia, eu preciso ler esses livros, me empresta. Ela me emprestou ali todos os livros, né? E eu falei, no próximo módulo, daqui a 3 meses, eu devolvo todos eles, né? E eu li todos os livros e falei, nossa, que experiência de vida, né? Como a gente aprende com a biografia dos outros e a gente tira força. Então, ter contato com essas histórias, e especialmente da doutora Rosa, assim, me ajudou muito a enfrentar esse momento de vida, me deu muita força e dar força também para as pessoas que estavam assim ao meu lado, né, na família, vivendo essa dor também, né? Então, assim, a gente fala, nada acontece por acaso, é muito bom, e eu senti muito a força das pessoas que estavam ali, né? A Patrícia e eu conversamos bastante na época sobre isso, né? Sobre essa situação. E é fantástico, né? Porque a gente fala assim de uma formação, às vezes, e as pessoas que estão fora não entendem muito bem o que a gente está fazendo também, né? Falam assim, vai lá para o seu curso, não sei o que você está fazendo, você vai estar fora, vai estar no seu curso, e não sabe exatamente o que a gente está fazendo, mas é muito mais do que um curso. Né? É muito, muito mais que um curso, muito mais. uma escola de vida, né? Uma escola para a vida. Quem foi a Patrícia? Quem foi o Marcelo que entrou? O que vocês precisaram deixar para trás? E quem é a Patrícia que saiu após formada em aconselhamento biográfico? Quem é o Marcelo que saiu formado em aconselhamento biográfico? Nossa, tem 2 horas aí pela frente para a gente falar, Márcia. Olha, tem síntese, poder de síntese. Essa pergunta não estava programada, não estava no roteiro, mas me despertou ouvindo vocês, assim, nossa, quem foi essa Patrícia que entrou tão jovem, né? Passando por todo esse olhar da biografia, Marcelo nessa busca, nessa transição de carreira, que entrou no início lá, dizer, eu vou fazer essa formação, né? O que vocês tiveram que deixar para trás de vocês? Eu estou pensando nessa pergunta quando o Fernando Pessoa diz, há um tempo em que devemos deixar as roupas velhas para trás, porque ela não tem mais sentido, né? Então, pensei nesse lugar. Então, quem é a Patrícia e o Marcelo que saíram da formação, recém-saíram? Nossa, Patrícia, responde aí. Nossa! Obrigada, hein, Marcelo? Marcos do céu, eu acho que é justamente isso que você trouxe, né? Assim, algumas roupas não me servem mais. Eu acho que tem uma Patrícia muito mais consciente, com certeza, muito mais consciente. Cada vez mais vendo que eu preciso fazer muitos mais cursos, muitos e muitos outros, porque o que eu aprendi é sempre muito pouco perto de tanto conhecimento, mas claro, a gente, cada um nos nossos pequenos, grandes passos, né? Mas cada vez mais eu vejo que
ainda tem muito para conhecer, ainda tem muito para metamorfosear, né, dentro da gente. Não é porque a gente fez 4 anos de imersão que eu sou outra pessoa. Não sou, né? Mas eu estou buscando a cada pequeno passo com muito mais consciência agora, com certeza, né? Sabendo observar mais de novo quando eu caio no mesmo buraco, né? Ainda caio no mesmo buraco, mas quando eu caio, acho que tem um pouquinho mais de consciência, né? E aprender a pivotar, sabe? Isso para mim ficou muito forte, que é aprender a pivotar em cada momento e não julgar, juizar, isso também está muito forte dentro de mim. E é isso, seguindo, dando um passinho que é grande, né? A cada momento. Eu acho que cada vez mais é isso. E com certeza uma Patrícia que quer se conhecer mais, com certeza, profundamente, cada vez mais. E ter mais conhecimento também, porque é isso, né? Parece que, assim, a gente, né? Eu tenho essa sede por conhecimento, né? E cada vez eu vejo que eu sei muito pouco ainda das coisas. Só Quero sei que aprender nada mais. sei, né? Isso, Tá tudo exatamente. amasso. E É por aí, por pegando o aí. gancho na resposta da Patrícia, né? Ela falou assim: eu percebo que eu aprendi muita coisa, mas tem muita coisa para aprender. Mas eu acho que esse é um fenômeno que tem a ver com o aprendizado, né? Quanto mais a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai descobrindo o quanto a gente não sabe, né? E tudo bem. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu, quando entrei na formação, eu era, assim, um Marcelo que estava em busca de conhecimento, de informação, de formação operacional para aplicar, uma técnica para aplicar, né? E ali que fosse um complemento à minha formação acadêmica em psicologia, né? Eu vim trazido por essa questão de ter uma dimensão ampliada da visão do ser humano, que abarca, inclusive, uma perspectiva espiritual, né, proposta pela antroposofia, mas eu estava ainda, assim, naquele momento, muito focado na absorção do conhecimento teórico, de técnica e tudo, mas logo no começo eu percebi que não era isso, né, que não era nada disso. Então, num determinado momento, eu inclusive cheguei a pensar em desistir, né? Quando terminou assim a primeira fase da formação, eu ainda compartilhei com os colegas, mas eu fui demovido pelos colegas antes de eu próprio mudar de opinião. E aí, a partir daquele momento, que foi um momento de ruptura, eu fiz uma entrega. Vou, né? Confiar, principalmente naquilo que não é visível para mim, sempre foi muita dificuldade. Então, eu fui, a partir daquele momento, trabalhando esse aspecto em mim. Então, eu posso dizer que hoje, depois de passar por esse processo, mais do que até conhecimentos, embora eles tenham vindo na esteira desse processo de formação, eu acho que o mais importante foi esse confiar, entregar, entender que muita coisa faz sentido, embora às vezes elas pareçam desconexas, né? Compreender questões que num determinado momento da vida a gente não compreendia e que assumem novas perspectivas. E isso tudo é fruto, eu acho, que desse processo, desse modelo de formação, inclusive, que tem encontros, é verdade, intensos num determinado período, mas guarda também um intervalo entre o próximo encontro para que a gente possa digerir aquilo que foi absorvido, né? Aerar um pouco esse processo, né? Eu tô inclusive falando desse tema agora porque, como parte da formação, a gente desenvolve um projeto também, né? Que a gente tem que trabalhar sobre ele. E eu comecei, então, a desenvolver um canal aqui no Instagram. Inclusive, quem estiver assistindo, que quiser acompanhar o meu canal também, o Janelas do Ser, para falar um pouco
dessa formação. A minha ideia é falar, inclusive, de biografia para não antropósofos, porque eu acho que a gente fala bastante dentro da nossa bolha de antropósofos e deixa de, muitas vezes, tem dificuldade de rompê-la para levar essa mensagem para fora. Então eu falei, poxa vida, eu sou uma pessoa que vem da área da comunicação, que se formou em psicologia, agora está terminando uma formação em aconselhamento biográfico. Eu quero tentar unir essas coisas todas que convivem, que fazem parte de mim e usá-las de alguma maneira. Então comecei a falar desses temas todos, né? E eu estou falando nesse momento lá no meu canal sobre os 4 elementos da natureza fundamentais, né? A terra, o ar, a água e o fogo, e como eles conformam o nosso temperamento, né? E é isso, a gente, todos esses elementos vivem dentro de nós, são importantes, e a gente utiliza a força de cada um deles para impulsionar o nosso próprio desenvolvimento e a nossa própria vida, né? Então, você vê, são tantas coisas, né? Ela que foram... abre um mundo, né? Abrir um mundo e me transformaram. Eu sou muito grato a isso, a essa oportunidade. Patrícia, qual foi o teu projeto? O meu projeto foi realmente também divulgar um pouco essa interação que existe, né, entre o desenvolvimento do ser humano e o nascimento dos dentes, a troca dos dentes, o quanto isso também influencia, né, nesse momento de alfabetização, o que está acontecendo com essa criança, nossa biografia e a troca dos dentes e desenvolvimento em si. Então, espalhar um pouco isso, né? A minha ideia... Oi? Não é só uma troca de dentes, tem muito mais coisa por trás. Tem mais. Falei sobre isso num canal, né, no YouTube, e agora a minha ideia é trazer isso nas escolas aqui, vou tentar trazer essa informação e espalhar, né? Espalhar a informação. Novas sementes estão sendo lançadas aí. Muito Isso bom. aí, com certeza. O que vocês diriam para a pessoa que conhece, que teve essa semente lá atrás, como o Marcelo com 23 anos, você é bem mais jovem também, Patrícia, para quem já está com esta semente aí e que está nessa decisão ou não de fazer essa formação? Porque a turma está sendo, né, agora divulgada, a nova turma vai acontecer. Estamos com um processo, né, de inscrições abertas para essa nova turma. E o que vocês diriam para quem está pensando em fazer a formação ou com isso se movimentando dentro de si? Eu diria que eu vou usar a palavra do chegue, né? Eu vou só chega, vem conhecer, entrega, confia, né, Marcelo? Vai, confia, fecha o olho, vai. Eu acho importante. E assim, existem várias escolas de conhecimento, muitos caminhos. Eu acho que a gente tem que procurar aquilo que faz sentido, né? E eu acho que a gente recebe assim chamados, a gente percebe quando a gente está sendo chamado para alguma coisa. E por mais que a gente às vezes possa querer fugir do chamado, né? Ele se impõe. E é um chamado no sentido de a gente caminhar para aquilo que são as nossas forças, a nossa missão de vida, né? Aquilo que a gente pode dar de contribuições ao mundo. Então, eu acho que assim, a gente dá o ouvido, vem conhecer, e aí a gente vê se aquilo faz sentido, né? Se fizer sentido, ótimo, siga nesse caminho. Se não fizer, você busca uma outra coisa. Mas para você saber se é ou não o seu caminho, você precisa se aproximar. Então venha. Precisa experimentar para saber, né? Não tem como. E eu acho que tem uma coisa importante também, assim, quando a gente sente isso muito forte, a gente quer transformar algo dentro da gente, né? Precisa, às vezes você está percebendo, né?
como eu vou fazer isso? A formação ajuda com certeza. Legal. E está disposto, né, a fazer essa entrega, esse mergulho profundo na própria biografia, né? Mesmo que comece pela cabeça, né, Marcelo? Eu vou Isso. buscar conhecimento e É depois verdade. você vai ver É. que não é E a só gente é aí. trazido mesmo, né? Então, assim, é muito legal e a gente, cada fase que a gente vai passando, a gente fica tomado por aquele tema que a gente está trabalhando. Então, nós começamos, por exemplo, falando da constituição da criança no primeiro setênio, essa fase do 0 a 7 anos, que é uma fase linda e muito importante em todas as perspectivas e abordagens, né, que valorizam essa fase da vida. E a gente começa a falar dos temperamentos, a gente começa a olhar um para o outro, né, falando, você tem determinado temperamento, o outro tem não sei o quê, e a gente vai sendo tomado por isso tudo, e vai começando a olhar para a gente mesmo e para os colegas de uma outra maneira, né? E até por que a gente tem reações, por que a gente tem comportamentos tão diferentes uns dos outros, né? Mas essa também é a mágica, a gente fala nesse caleidoscópio, né? De visões de mundo que formam os seres humanos com as diferentes perspectivas, convicções, modo de ver as coisas, né? Mas que no fundo é o que dá uma cor, é que dá um tempero para a vida, esse relacionamento entre as pessoas, né? Isso que é importante e é tão rico na formação. Muito bem, chegamos ao fim desse Não, agora bate-papo. que Foi a gente está rápido, hein? gostando. Foi rápido. Então, eu agradeço muito vocês dois. Vou deixar assim a palavrinha final aí para vocês, que é para a gente poder estar fechando. Convidar quem não segue a Eleb para seguir a Eleb. Tem sempre conteúdos aqui. Tem conteúdos no YouTube da Eleb, que são os grupos de estudos, que são gravados, comentados, lidos, comentados. É uma troca muito rica. Acompanhe o YouTube da Eleb, vai lá, tem vários livros que já foram lidos e estão lá, né, esse conteúdo. E acontece também as lives uma vez por mês. E quem se interessa pela formação, quem ficou curioso em saber um pouco mais, entre em contato com a formação, que a gente bate um papo, esclarece e vai abrindo um pouco essa possibilidade, que é muito rico esse processo. Nós três somos suspeitos, tá, em falar, mas é muito rico. Então, uma palavrinha para a sua, Patrícia, uma palavrinha sua, Marcelo, e a gente fechando mais Eu um mês só aí. quero agradecer mesmo, né? É uma oportunidade que eu tive na minha vida como processo mesmo, tá? Nessa formação. Então, fica aqui o registro do meu agradecimento. Eu fico, também sou muito grato pela oportunidade de ter passado por esse processo, encontrado essas pessoas com quem eu acabei estabelecendo uma grande ligação, né? Fazer um convite também para que outras pessoas, né, conheçam mais sobre o trabalho, sobre a própria antroposofia, sobre essa proposta, né, de conhecimento, de investigação da própria história de vida, da biografia. Então, é um convite. E que a gente ajude a disseminar essa mensagem. Eu convidei aqui para a live, acho que ela entrou aí, uma colega que trabalha comigo, a Clara, uma pessoa bastante próxima de mim, e eu acabei contagiando ela aí com tanta informação sobre a antroposofia, às vezes até, eu falei, não sei se até se eu estou exagerando aqui, ela está até parabenizando aí, porque eu acho que é importante a gente levar essa mensagem. Não precisa ser chato, às vezes, como eu sou, mas levar essa mensagem assim de um jeito leve que faz com que mais pessoas possam aproveitar, né, esse conhecimento e transformar crises em oportunidades de desenvolvimento, de metamorfose e de melhoria da própria vida, que no final das contas é isso todo que nós buscamos, né? Dar um passo para frente, entender um pouco melhor qual é a nossa
missão aqui nessa terra, na vida, e ser quem nós somos verdadeiramente, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer isso e cada um fizer o trabalho individual, né, não só a gente vai ter um ganho para a pessoa em si, mas um ganho para o mundo, para a humanidade, para o convívio em sociedade, para todo mundo a gente vai ter uma vida melhor. Esse é o meu desejo e sou muito grato de ter tido a oportunidade de passar por esse processo. Obrigada aos dois, parabéns aos dois novos aconselhadores biográficos, que no seu lugar, né, do mundo, onde Patrícia em Campinas, Marcela aqui em São Paulo, mas no seu meio, né, vocês já estão difundindo, porque é isso, a gente fica tão entusiasmado que quer que outras pessoas conheçam. Então, isso é espalhar sementes, né? Vai espalhando essa semente. Aquela que brotar, que encontrar uma terra fértil, que cair, está aí, vai, procura, eleve, procura, como o Marcelo disse, qualquer caminho para né, esse autodesenvolvimento. Muito obrigada, uma boa noite a todos, boa noite quem nos acompanhou aqui, quem vai nos acompanhar, muito obrigada. E no próximo mês nós temos uma outra live com mais convidados dessa turma maravilhosa que acabou de se formar. Aguardem aí a divulgação. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, família, que entrou aí, eu vi. Obrigada, Ronaldo. O Ronaldo está nos assistindo também. Aí, obrigada a todos. Obrigada. E é isso. Quem estiver assistindo, divulga também a live para mais pessoas isso. E acompanharem. A gente e os outros colegas que virão. Isso, obrigada.